Infelizmente, aqui no Brasil, a corrupção faz parte da democracia. Nós só somos um país soberano, forte, e temos essa independência porque existe corrupção. Se não existe corrupção aqui dentro do Brasil, alguma coisa está errada. Veja só, nós estamos vivendo essa realidade. A coisa mais normal do mundo, aqui no nosso país, é assalto, é roubo, é dinheiro na cueca, é um deputado que teve busca e apreensão e a Polícia Federal achou milhões, desvio de dinheiro, é petrolão, é mensalão, é roubo dos aposentados. Isso tem ganhado uma normalidade aqui no Brasil, em que a impunidade é que prevalece. Os juízes, olha, se tiver algum afeto, se tiver ali um apoio político, se tiver algum apadrinhado ali, o juiz faz de conta que nada aconteceu. Não, dá uma prisão de alguns 2, 3 dias, prisão domiciliar, vai cumprir pena em casa. É isso que tem acontecido aqui. Aqui nós não temos, de fato, justiça no nosso Brasil. Esses que dizem, não, aqui nós temos a justiça, nós temos a Suprema Corte, nós temos juízes, nós temos tudo isso. E até tem pessoas bem intencionadas que queriam de fato fazer justiça. Nós até temos homens que estudaram, sabe? Pessoas que querem fazer cumprir a lei, mas o problema é que existe um sistema que não deixa que essa lei prevaleça na sua inteireza. Veja só o que está acontecendo. O roubo dos aposentados deveria ter uma preocupação máxima, principalmente dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Eles deveriam estar muito preocupados em querer fazer justiça por aquelas pessoas que foram roubadas. Senhores aposentados, senhoras que só têm aquele salário, quantos deficientes, pessoas que só têm aquele benefício, foram roubadas, não sei quantos anos sendo descontados sem ao menos eles saber. Enquanto isso, as pessoas que estavam roubando, andando de avião, Ferrari, uma vida luxuosa, às custas da miséria do povo. Isso deveria causar indignação nos juízes e eles tomarem uma posição de dizer, vamos investigar e vamos colocar na cadeia, vamos ressarcir esse povo. Deveria ser esse senso de justiça que deveria predominar na mente e no coração desses togados. Mas isso não existe aqui no Brasil. A impunidade é que tem que prevalecer. A injustiça tem que estar à frente. Se houver uma justiça plena aqui no Brasil, nós estamos fora da normalidade. A democracia só é democracia se tiver impunidade, se tiver direitos humanos, se tiver auxílio reclusão, prisão domiciliar. Isso aí faz parte da democracia. A cela tem, e se a pessoa for para a cela, for preso, tem que ter uma cela limpinha, tem que ter comida 3 vezes ao dia, banho de sol, visita íntima, conversa com advogado, recebe celular, tem uma televisão lá para o preso. O preso daqui, ele tem uma vida luxuosa. Aí as pessoas dizem, vai pagar na cadeia. Vai pagar o quê? Ele vai ficar descansando, sem fazer nada, comendo, dormindo, sem dar um prego para nada e ainda recebendo mensalmente auxílio reclusão. Que nós, trabalhadores que saímos de casa cedo, suando, para que seja descontados os nossos impostos, para que parte desse imposto seja pago ao camarada que fez infração, tirou a vida, assaltou, roubou. Aí, né, isso faz parte da democracia. Isso faz parte do Estado democrático de direito. Os juízes que eram para fazer justiça são totalmente parciais, vendidos, dependendo de quem seja a pessoa. Eles até maneiram, dependendo da outra pessoa, aí é que a justiça prevalece. Parece que a justiça pesa mesmo quando eles não gostam da pessoa. Nós temos visto isso de forma tão clara, tão nítida. E voltando ao assunto do roubo do INSS, os juízes era para ter o bom senso de dizer nós vamos fazer justiça pelo povo que foi roubado. Mas o que é que faz? Deram habeas corpus para a maioria
dos infratores que foram prestar esclarecimento na CPMI. É de deixar a pessoa indignada. É de deixar a pessoa, se é que eu posso dizer assim, com sangue nos olhos. Isso aqui é verdade. Todos os que foram convocados para ir para a CPMI, para prestar esclarecimento, para dizer de onde foi esse dinheiro, como foi que você enriqueceu ilicitamente, como foi que vocês descontaram, não. Os juízes do Supremo Tribunal Federal deram habeas corpus, dando o direito a eles de falar se quiser ou se não quiser, fique calado. Não fale nada que venha lhe incriminar. Pessoas que estão envolvidas com os descontos associativos, elas têm o direito de ficar calada. É inacreditável um negócio desse, né? Porque se eu fosse um juiz do Supremo Tribunal Federal, eu não dava habeas corpus para ninguém. Se vire, vá lá, preste esclarecimento e fale. Abra a boca. Não foi fácil roubar, assaltar o povo brasileiro. Agora você se responsabilize por tudo que você for falar. Mas não, estão blindando os bandidos, estão blindando os ladrões. E o presidente da CPMI, indignadamente, ele fala: estão protegendo, estão blindando essas pessoas que não era para fazer isso. Veja só as falas do presidente Carlos Viana com relação a essa questão de habeas corpus para essas pessoas que não mereciam esses habeas corpus. Era para elas abrir a boca, deixe elas delatar o crime. Agora estamos vendo aí, ó, o careca do INSS. Ele decidiu ir e ele falou o que quis, com quem quis, mentiu e ficou por isso mesmo. Outro bilionário advogado aí não deu uma palavra, não falou nada por causa da proteção do habeas corpus que um dos ministros deram. É inacreditável. Olha a indignação do presidente Carlos Viana com relação a essa atitude dos juízes que se dizem juízes que estão para fazer justiça, que deram habeas corpus para essas pessoas. Olha só as falas dele. Nós já iniciamos o dia com mais uma notícia que nos estranha. Recebi há pouco um habeas corpus, o segundo emitido pelo ministro Flávio Dino, que eu posso dizer contra esta... Tinha que ser Flávio Dino dando habeas corpus. Por quê? Querem proteger quem? É inacreditável. CPMI, ainda que debaixo da legalidade do cargo que ele ocupa. O habeas corpus, concedido ao presidente do SIDNAP, permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. Agora, os senhores vejam bem, Polícia Federal nas ruas em vários estados, operação que está sendo deflagrada em conjunto com as nossas investigações e as investigações do Supremo Tribunal Federal. Ontem, numa conversa com o ministro André Mendonça, nós trocamos muitos relatórios sobre o que está acontecendo e o que nós já avançamos. Hoje a polícia está executando, inclusive no sindicato desse senhor que está aqui para depor. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Eu respeito, naturalmente, que nós temos que aqui caminhar dentro da legalidade, mas eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro, um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos, e que estão usando da legislação para poder não dar explicações aos brasileiros. Mas isso não vai adiantar, porque as provas que nós temos, a movimentação que nós temos de contas bancárias, elas por si só já falam. O senhor que vem num depoimento hoje, e aqui vou me manifestar como presidente, antes, porque lá dentro não posso... tenho que respeitar as regras, é um sindicato que movimentou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um sindicato com descontos de pessoas que não autorizaram, em sua maioria, os descontos, e que sacou na boca do caixa quase 8 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Como eles usaram esse dinheiro? São explicações que eles têm que dar ao Brasil. E hoje
nós estamos mais uma vez de mãos amarradas por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, eu repito para os senhores, no mínimo é estranha e me parece parte de um grande esquema de blindagem que usa advogados milionários que têm muito relacionamento e amizades com os poderes em Brasília. O presidente do Sindinap foi hoje para a CPMI, blindado pelo habeas corpus, que dá o direito a ele de ficar calado, dado pelo Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula. Sindinap esse que o vice-presidente do Sindinap é o irmão do Lula. Parece que é muita coincidência, né? Até brincadeira. O irmão do Lula é o vice-presidente do Sindinap, que desviou bilhões dos aposentados. E justamente o Flávio Dino dá um habeas corpus para o presidente do Sindinap ficar calado. Não fale nada que venha lhe incriminar. Se tiver alguma coisa que possa sujar você, o presidente Lula, o irmão do presidente Lula, fique quietinho na sua. E o que foi que ele fez? Ele disse, não vou falar nada. E de fato, não falou nada. O relator fez diversas perguntas, ele simplesmente disse, vou ficar calado, não vou responder nada. De acordo com a decisão da justiça que me deu habeas corpus, não vou falar nada. As pessoas que eram para fazer justiça, não fazem. Aí eu pergunto, e senadores? Aí vem a culpa da injustiça dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm uma culpa, eles são parciais, eles estão defendendo a injustiça e estão dando as costas para a justiça. Eles são coniventes, ainda que indiretamente, com o roubo dos aposentados, pelo fato de blindar pessoas que deveriam falar e simplesmente deixar elas à mercê das suas próprias vontades. Eles são também coniventes. E aí vem outros culpados também, senadores. Não vou culpar os senadores não, nem todos, mas o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, é outro conivente que vê a injustiça e não tem a mínima capacidade de investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o Senado Federal tem a competência de impeachment, de pedir esclarecimento, mas não, fica por isso mesmo. E enquanto nós tivermos juízes nesse porte, nesse nível, mas estão defendendo a democracia. Eles vêm com essa narrativa de fazer injustiça para defender a democracia. A impunidade faz parte da democracia, o roubo faz parte da democracia, a injustiça faz parte da democracia, tudo isso faz parte da democracia. Se houver um dia aqui no Brasil que não aconteça um assalto, um roubo, diminuição, presídio para todo mundo, que sai fora das quatro linhas da justiça, aí não, alguma coisa está errada, tem que rever, tem que investigar, não pode. A normalidade dentro do Brasil para esse sistema corrupto é o roubo. Eles não têm pena. Essa aqui é a verdade. Esse é o fato. Eles não têm pena. Alguém tem dúvida de que o PT e a esquerda enfiou a mão no bolso dos aposentados? Ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe disso. Está claro, está nítido. Está igual à luz do sol. Claro, todo mundo está vendo isso. Mas existe uma proteção muito grande em torno deles. E os próprios ministros é que estão fazendo isso. Que vergonha aqui no nosso Brasil, essa Suprema Corte. Pelo menos da parte de alguns ministros, não estou julgando todos, mas alguns ali, simplesmente, com o poder da caneta, têm feito injustiças. Eu não estou nem falando de Alexandre de Moraes, que esse daí, tem nem crédito para falar dele. Esse dali ele tem que ganhar a medalha da injustiça. Ele precisa ganhar a medalha da injustiça, ele merece, né? Infelizmente. Mas aí o Flávio Dino também está acompanhando, está querendo competir com ele. Quem é mais injusto de nós dois? Bora ver. Aí dá habeas corpus para todo mundo, para de fato a CPMI ficar impedida, como disse o presidente Carlos Viana, ficar de mãos atadas. Vai fazer diversas perguntas, todo mundo vai passar o dia todo fazendo pergunta e simplesmente o depoente vai ficar calado. Não vai dizer nada. Que vergonha. É o Brasil, né? Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.